Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. E estou aqui de volta para a gente continuar o nosso estudo sobre números inteiros. Os números inteiros, eles parecem ser complexos, mas eles não são. Eles são bem tranquilos porque a gente já está acostumado com eles no dia a dia, né? E como eu disse na aula passada, a gente só está sistematizando matematicamente todo o nosso conhecimento do dia a dia mesmo, do cotidiano. Bom, os nossos objetivos para a aula de hoje são construir e ampliar os significados para os números inteiros com base em seu uso no cotidiano, que nós já trabalhamos esse objetivo nas aulas passadas. E aparece um novo: resolver situações problemas com valores reais que envolvam as operações de adição e subtração com números inteiros. Bom, antes da gente especificamente entrar em subtração, a gente vai retomar um pouquinho o que nós vimos sobre adição na semana passada. Lembrando que os números inteiros é um conjunto formado pelo zero, que ele é neutro, pelos números positivos e pelos números negativos. Então, a gente vai retomar um pouquinho a questão da adição, tá? Esses dois exemplos nós vimos no vídeo anterior. Então, olha só. Considere que uma pessoa fez duas retiradas da conta corrente. Ela fez uma retirada. Meu Deus, que horror. Ela fez uma retirada de R$ 100 e depois ela fez uma outra retirada de R$ 40. Nesse caso, para a gente descobrir o saldo dessa pessoa, a gente tem que juntar a primeira retirada com a segunda retirada, a primeira dívida com a segunda dívida. Então, eu uso a operação de adição. Aí a gente pensa, eu sempre falei para vocês encararem os números positivos como crédito, os números negativos como dívida. E isso nos ajuda bastante agora nesse momento. Então, uma dívida de 100 com outra dívida de 40, eu fico com uma dívida de 140. Como eram duas dívidas, eu vou ficar com no resultado eu vou ficar com uma dívida maior. Se fossem dois créditos, eu ficaria com um crédito maior como resultado. O segundo exemplo era: considere que uma pessoa fez em sua conta corrente uma retirada de menos R$ 140 e um depósito de R$ 90. Então, ela tirou 140 e depois ela depositou 90. Para a gente calcular o saldo da conta dessa pessoa, a gente vai unir essa retirada com esse depósito. Então, eu tenho aqui uma dívida de 140 e eu tenho crédito de 90. Eu consigo pagar essa minha dívida, uma parte dessa dívida, só que eu não consigo pagar tudo. Então, eu ainda fico devendo R$ 50, tá? Então, só pra gente relembrar. Na adição, quando eu tenho duas dívidas, o resultado vai ser dívida. Quando eu tenho dois créditos, o resultado vai ser crédito. Quando nós temos parcelas com sinais diferentes, aí depende do que é maior, entre aspas, a minha dívida ou o meu crédito, tá? Nessa aula, o objetivo realmente é a gente entrar na operação de subtração. Ela tem um detalhezinho, umas coisinhas diferentes da adição, tá? No hemisfério norte, as temperaturas no inverno são muito baixas. Em alguns países, como o Canadá, a neve é muito frequente. Nesses lugares, é comum, em alguns dias, medidas de temperatura bem abaixo de zero. Considere que, em uma cidade, ao longo de 4 dias de uma semana, foram registradas medidas de temperaturas máximas e mínimas, conforme apresentadas no quadro a seguir. Bom, e aqui nós temos o quadro com as temperaturas mínima e máxima, tá? Temperatura mínima é a menor, temperatura máxima é a maior. Quando a gente fala de previsão de tempo, previsão de temperatura, a gente sempre fala da mínima e da máxima, tá? A mais fria para a mais quente. Então, aqui a gente tem mínima e máxima, de segunda a quinta-feira. E aí, na questão 1, em qual desses dias foi registrado a menor temperatura? Bom, se nós estamos trabalhando com números inteiros,
Então, a menor temperatura vai ser aquela mais à esquerda, mais longe do zero. Então, se a gente está falando da menor, a gente já vai para a mínima. Entre as previsões mínimas aqui, a menor é a que está mais distante do zero para o lado esquerdo. Então, é menos 14 graus Celsius. Na questão 2, em qual desses dias houve a maior diferença entre as medidas de temperatura máxima e mínima? Bom, quando a gente faz, como eu disse para vocês, quando a gente faz uma previsão de temperatura para um dia, a gente tem a temperatura mínima e a máxima. A temperatura, ela pode oscilar, né? Ela pode chegar na máxima, mas ela sempre vai oscilar ali entre a mínima e a máxima, ela não foge muito disso. A diferença, então, por exemplo, era 5 graus a mínima e 15 graus a máxima, então a gente sabe que tem uma diferença aí entre elas. Essa diferença é o que a gente chama de amplitude térmica. Se eu tenho uma temperatura mínima de 5 graus e uma máxima de 15 graus, a amplitude térmica são 10 graus, tá? Que é a diferença entre a mínima, a máxima e a mínima. Então, a gente vai ter que calcular a amplitude térmica de cada um desses dias para descobrir em qual deles houve a maior diferença, houve a maior amplitude térmica, tá? Então, a gente vai calcular. Na segunda-feira, eu tenho menos 5, menos 14. Temperatura máxima, vou colocar Ma de máxima e Mi de mínima. Então, para calcular a amplitude térmica, eu vou fazer a máxima menos a mínima, tá? Se a gente parar para pensar aqui, ó, menos 5, eu posso tirar os parênteses, porque eu não tenho nenhum sinal na frente dele, tá? Menos o menos 14. Aqui nós temos um problema. Um problema não, um detalhe. Esse sinal de menos aqui dentro do parênteses, ele indica que esse número é um número negativo. Então, 14 ele é negativo, tá? E esse sinal de menos aqui fora indica que eu quero o oposto do número que está aqui dentro desse parênteses. Então, o oposto de menos 14 é mais 14. Bom, tirei os parênteses, agora eu consigo resolver. Eu tenho uma dívida de 5, só que eu tenho 14 de crédito. Então, eu pago a minha dívida e ainda me sobra 9, nesse caso, graus Celsius positivos, tá? Mesma coisa nós vamos fazer com os outros. Na terça-feira, eu tenho a temperatura máxima, que é mais 6, e a temperatura mínima, que é menos 6. Para eu calcular a amplitude térmica, eu vou fazer a máxima menos a mínima. O primeiro parênteses aqui, eu não tenho nenhum sinal na frente dele, então eu posso tirar. Posso simplesmente tirar o parênteses, tá? Deixa eu só arrumar esse número aqui. Pronto. O primeiro parênteses eu posso tirar. No segundo parênteses, eu vou ter que calcular o oposto. Lembrando que o sinal que está aqui dentro, esse aqui, ele indica que o número é negativo, então é 6 negativo. E o que está aqui fora indica que eu quero o oposto dele. Então, o oposto de menos 6 é mais 6. Bom, aí eu fico com 2 créditos. Um crédito de 6 e um crédito com outro crédito de 6. Eu fico com um crédito de 12. Nesse caso, como é temperatura, 12 graus Celsius. Na quarta-feira, a temperatura máxima é 10, a temperatura mínima é menos 4. Para calcular a amplitude térmica, eu vou fazer a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Só retomando que o sinal que está dentro do parênteses aqui no 4 indica que o 4 ele é negativo, é um 4 negativo. E o sinal aqui de fora indica que eu quero o oposto desse número que está aqui dentro. Então, o mais 10 não tem nenhum sinal na frente do parênteses, então eu posso simplesmente tirar esse parênteses. Mais 10. E no segundo aqui, eu faço o oposto. O oposto de menos 4 é mais 4. Então, eu também fiquei com 2 créditos. Um crédito de 10 e um crédito de 4. Eu fico com um crédito de 14. Como nós estamos falando de temperatura, então 14 graus Celsius.
E, finalmente, a amplitude térmica de quinta-feira. Temperatura máxima, 13 graus. Temperatura mínima, 7 graus. Não foi tão frio quanto os outros dias, mas foi frio. Para calcular a amplitude térmica, eu faço a máxima menos a mínima. Bom, o primeiro parênteses não tem sinal na frente, eu posso simplesmente tirar o parênteses. No segundo, eu tenho um sinal de menos na frente. Então, indica que eu quero o oposto do número que está aqui dentro. Então, o oposto de mais 7 é menos 7. E aí, eu tenho um crédito de 13, mas eu estou devendo 7. Então, eu pago a minha dívida e ainda me sobra 6, nesse caso, 6 graus Celsius, tá? Então, se a gente quer saber com qual dia nós tivemos a maior amplitude térmica, é qual desses deu a maior diferença. Então, a gente consegue perceber que foi aqui na quarta-feira, ó. A maior amplitude térmica foi de 14 graus Celsius, tá? O detalhe na subtração é justamente esse, tá? A gente precisa fazer o oposto. Quando o sinal de menos está na frente do parênteses, eu preciso fazer o oposto do número que está dentro, tá? Bom, por hoje é só. Um bom estudo para vocês e até mais.